Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui hoje, tá? Há 2 anos eu frequento essa casa todos os sábados por conta da evangelização, trago meus filhos aqui. Vivemos aqui há alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, uma época áurea de mocidade, onde vários sábados eu também estive aqui. Mas é a primeira vez que eu venho num trabalho de palestra, num trabalho de evangelização, né, espírita, na segunda-feira. Então, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. O tema da OSE para esse mês aqui na casa é a educação espírita. Né? A gente pode abordá-la de 2 formas e ambas as formas elas dizem respeito a como nós nos devemos nos portar. Então, para começar, eu quero fazer com vocês uma abertura que um grande orador espírita, o Rossandro Kingley, vocês já devem ter escutado alguma palestra dele, visto alguma palestra dele no YouTube, ele fala o seguinte: para que a gente entenda de educação, primeiro a gente precisa entender qual o processo que estamos passando. Então ele fala o seguinte: a nossa sociedade hoje é extremamente complexa, né? Não precisa ser nenhum estudioso do movimento, não precisa nem ser um estudioso, um catedrático para entender que a sociedade hoje ela é extremamente complexa, ela vem passando por um processo bem complexo. Né? A gente hoje vê vários tipos de sociedades, dependendo de como o nosso olhar. E se a gente for pensar pelo lado prático, se a gente parar para analisar, a gente pode entender também que a gente está passando por um momento de crise muito grande, perfeito? Né? Não estou falando só de crise política, não estou falando só de crise violência, por exemplo. Se a gente parar para analisar, a gente percebe que a gente está passando por um momento de crise extrema. Enquanto espíritas, a gente precisa entender o seguinte: estamos passando por um momento conturbado no planeta por conta também da passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Só que a gente não entende como isso acontece. A gente acha, muitos espíritas acham, que quem vai mudar é o planeta, né? Quando na verdade quem vai mudar é o homem que vai mudar. É a gente que vai mudar o jeito de agir, o jeito de ser. Então, Kardec na questão 784 ele fala o seguinte, pergunta aos espíritos: se a gente pegar pelo lado moral e olhar a sociedade de hoje, a gente não pode perceber que em vez de progredir, a gente está regredindo, principalmente na questão moral? Aí os espíritos respondem para ele: se você observar, você vai ver que em todas as eras da humanidade há ganhos, há progresso, né? Mas aí o Rossandro fala uma coisa interessante que a gente tem que se observar também quando a gente está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, que é que sempre vem um se, uma vírgula e um se, né? Um porém, um contudo, um todavia. Porém, às vezes, os espíritos de verdade falam, porém, às vezes é preciso que o mal se instale completamente para que o homem perceba a importância do bem. Não encaixa bem o que a gente está vivendo hoje? Não parece que quando a gente abre um folhetim, liga o folhetim, quando a gente liga a televisão, quando a gente olha nos nossos aparelhos celulares, as informações que nos chegam a todo momento, a gente só vê coisas, sim, ruins, né? É difícil a gente passar por uma informação boa, por uma coisa bacana. E mesmo assim, quando a gente vê isso, a gente percebe, nós, enquanto humanos, como a gente se sintoniza com essas coisas. Se a gente pegar, por exemplo, os vídeos mais acessados do YouTube, que é uma plataforma de vídeos enorme, a gente vai ver que os maiores acessos, nenhum deles ali a gente vai encontrar uma coisa que não seja humor, que não seja entretenimento, que não seja música, por exemplo. Você não vai achar nada ali, uma palestra mais acessada, você não vai achar um ensinamento mais acessado, você não vai achar nada diferente mais acessado. Então a gente percebe que a nossa sintonia também faz com que essas informações cheguem até nós, né? Porque elas, de certa forma, elas vendem, né? E talvez seja essa a nossa chance de mudança. Se a gente perceber, por exemplo, que o mundo vem passando por um momento de mudança e a gente não entender esse momento e não mudar junto, a gente vai ficar para trás. E aí o Rossandro, ele vai buscar
um filósofo, um pensador, que é o Gramsci, que fala o seguinte: quando o modelo de sociedade que está vigente não dá mais conta e ainda não apareceu outro que substitua, a gente está em crise. Perfeito. Essa é uma definição bem próxima de crise que a gente conhece. Nosso sistema, de certa forma, ele está mostrando deficiências nas quais a gente não consegue mudar e não apareceu outro diferente. E aí a gente pensa, por exemplo, nas próximas eleições, a gente vê que não vai ser ali que vai mudar também. A gente pensa numa próxima mudança de alguma coisa, quer seja em governo, quer seja na nossa vida, a gente não consegue olhar para aquela mudança e falar assim, não, é aquilo ali que vai mudar a minha vida. Né? A gente entende então que essa mudança ela não é uma coisa que está aparentemente próxima, ali, que está palpável. Fruto exclusivamente do que a gente fala dessa crise de complexidade da nossa humanidade. Tá? E aí a gente começa a traçar um paralelo. Né? Como que a gente deve se portar, como a gente deve fazer com as coisas nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão complexo. Se a gente for pensar, por exemplo, na educação do século passado, vamos pegar, por exemplo, aí, ó, avós, pais, filhos e netos. A gente tem todos eles aqui, provavelmente. A educação do seu avô, do avô para o pai, não teve tanta alteração. Se você pensar, as pessoas mais experientes aí, né, que tiveram educação moral e cívica na escola, tiveram algumas matérias que não existem mais, não teve tanta alteração na educação dele para com o pai dele. Para a gente, no meu caso, por exemplo, que sou filho, né, estou comparando meu pai e meu avô, já há uma mudança ali um pouquinho mais acentuada. Né? E para o meu filho, que é neto, já completamente diferente. Né? O Rossandro ele fala assim que a educação dele, já naquela época, né, o Rossandro deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, ele fala que a educação na nossa época, no pessoal que nasceu aí na década de 70, é a educação Wi-Fi. Você sabe o que é Wi-Fi, né? Que, sinal de internet, né? Que a mãe olhava de longe, a 100 metros, ela olhava para você, já captava a mensagem, já ficava do jeito que você tinha que ficar. Né? Você sabia que, pelo olhar, sua mãe te comandava de longe. Né? O meu pai, por exemplo, eu podia estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu escutava o assovio dele, eu saía correndo de tudo quanto era lugar. Né? A gente tinha uma educação diferenciada, a gente tinha uma educação que tinha um certo respeito. Né? A gente não vai discutir o nível de respeito, mas a gente tinha um nível de respeito muito grande. Infelizmente, hoje a gente passa por um processo onde os filhos nem sempre conseguem entender o que é isso, cultivar o que é isso. Mas aí a culpa é dos filhos? Né? A gente está aqui numa casa que, graças a Deus, tem um trabalho muito bom de evangelização espírita que é os sábados. Né? Como eu acompanho aqui já acompanho durante um bom período, e eu tive a oportunidade de passar pela evangelização infantil na casa que eu comecei o espiritismo lá em Colina, a gente sabe o quanto é importante a presença da religião, dos ensinamentos, de tudo aquilo que a gente tem dentro do espiritismo para a criança. Né? E a gente, às vezes, não consegue balizar isso, a importância disso tudo. Né? Quem tem criança pequena em casa aqui? Levanta a mão. Só vocês. Criança pequena em casa. Está com quantos meses? 3 anos? Ah, ele só está recolhido aí, né? Eu tenho um filho que tem 3 e outro que tem 7. Como a gente trabalha muito essa questão da educação, a minha esposa é educadora, eu infelizmente hoje não trabalho na área da educação, mas eu tenho formação na educação e estou fazendo pós-graduação em educação, a gente percebe algumas coisas enquanto pedagogia e enquanto a vida espírita que a gente tem, né? A vivência espírita que a gente tem. A criança, ela consegue ter um brilho no olhar, um sorriso fantástico, com um grão de pipoca. Vocês já viram como é que a criança fica contente quando você dá uma pipoca para ela? Quando você dá um pirulito?
Ou quando você dá uma bexiga. Percebam que a criança, até os 7 anos, ela traz com ela uma maravilhosidade que a gente perde depois que a gente cresce. Ou tem alguém aqui que, se eu der uma bexiga agora, vai sorrir e sair brincando com ela. Difícil, né? A gente não consegue, a gente perde essa ligação com aquilo que é simples. Tanto é que hoje a gente enche os nossos filhos de presentes. Enche. Eu lembro que há um tempo atrás eu comprei uma bola, eu vou falar um termo antigo aqui, talvez as pessoas mais novas nem saibam o que é isso. Eu comprei uma bola de capotão para o meu filho, nem existe capotão mais, né? Eu comprei uma bola de futebol para ele, mas a gente falava bola de capotão. Quando eu dei essa bola para ele, eu puxei na minha memória, e eu já com 30 e alguns anos na época, eu nunca tive uma bola de capotão minha. Eu nunca fui o dono da bola nas brincadeiras, né? Então, como eu era perna de pau, então eu nem brincava, nem para ser dono da bola eu servia. Eu nunca tive uma bola minha. E aí, quando eu dei para ele a bola, eu falei assim, nossa, como as coisas hoje são diferentes, né? Eu lembro da moça do Yakult passando lá em casa, assobiando, você olhava para aquilo e falava assim, é outro mundo, eu quero um Yakult. Hoje a gente compra Yakult para as crianças toda vez que a gente vai ao mercado. E se você perceber, as pessoas que têm criança pequena, quando você dá um brinquedo para a criança, pode ser o brinquedo mais fantástico, que às vezes a gente compra pra gente, né? Para dar para a criança, né? A bola é um exemplo disso. Você pode dar o presente mais fantástico para a criança pequena. Ela vai brincar com a embalagem. Ela vai brincar com a embalagem. Tenho certeza disso. Os meus filhos brincavam com as embalagens um tempo depois que eles começavam a brincar com o brinquedo. Porque para eles, a maravilhosidade do presente não é o presente em si, não é o material, é o ato, é o momento. Então ele fica contente, ele abre, vê aquela caixa colorida, aquele papel colorido, ele brinca com aquilo, e a hora que você menos vê, ele está brincando com aquilo e deu pouca importância para o brinquedo. Logo depois ele vai pegar o brinquedo e tudo mais. Mas a gente sabe e a gente percebe que não é a criança que exige que as coisas sejam maiores. A gente começa a acostumá-los de pequeno disso. A gente começa a colocar para eles um padrão que a gente não tinha e que depois a gente não consegue mostrar valor às vezes, né? Isso é uma questão que a gente tem que pensar enquanto pais, enquanto educadores, enquanto avós, né? Como as coisas eram e como as coisas são. Quando a gente dá uma coisa muito fácil, às vezes é importante a gente balizar que aquilo tem que ensinar para a criança o porquê daquilo, né? E a experiência, ela arrasta demais. Eu falo isso por conta que eu tenho 2. Eu lembro do Luiz Otávio, é o mais novo, quando o Luiz Otávio começou a andar, que ele começou a andar sozinho, sem se apoiar nas coisas, a primeira imagem mental que eu tenho dele andando é que a gente estava na mesa de café, tomando café da manhã. Ele acabou o café, tomou o cafezinho na caneca dele de plástico, ele desceu da cadeira com a caneca na mão, eu fiquei olhando o que ele ia fazer, não estava entendendo. Ele andou daquele jeitinho dele, novinho, chegou perto da pia e fez assim, ó. Arremessou a caneca na pia. Por quê? Porque o irmão dele toma café, pega a caneca e coloca na pia. Para a criança, a plasticidade educacional que a criança tem até os 7 anos é imensa. E a gente não consegue balizar isso, colocar isso em prática. Tá? Do mesmo jeito que o Luiz Otávio jogou, ele não sabia colocar, ele não saberia colocar a caneca na pia. Do mesmo jeito que o Luiz Otávio arremessou a caneca na pia, a primeira vez que o Rafael, que é o mais velho, falou uma palavra que eu não gostei, eu procurei na minha memória e vi que quem falou aquilo para ele foi eu. Não foi ele que inventou. Então, a plasticidade da criança no aprendizado é muito grande. Muito grande. E, às vezes, a gente percebe, dentro até do meio espírita mesmo, pais que não trazem seus filhos para a evangelização. Pais que não se preocupam com o que o filho está aprendendo. Né? A gente, às vezes, vai em algum lugar público, leva as crianças, o que a gente vê hoje? A criança no tablet, a criança, o pai falando, em vez da criança estar correndo, ela está ali brincando.
tem o seu fundamento, a sua percepção de progresso, pode aprender várias coisas ali? É óbvio que sim. Estou falando para vocês que a criança tem uma educação bem plástica. Mas e o outro lado? A gente está passando o outro lado também? O lado da moral? Que a gente tem aí duas coisas a balizar, né, que são muito importantes. Que é a diferença entre instruir e educar. O que é instruir? É ensinar, é fazer isso, fazer aquilo. E educar é ensinar a fazer com moral, ensinar a fazer com amor, ensinar a fazer com todos os seus sentimentos colocados em prática. Né? Hoje, quando a gente fala de educação, de um modo geral, a gente vai falar de interior de escola, a gente percebe que a educação também passa por crise. Né? Isso é óbvio. Os referenciais estão bem assim, ó, turvos, bem difíceis de se olhar e se entender. Qual que é o referencial? Se a gente for pegar, por exemplo, o Rossandro fala o seguinte, se a gente for pegar, por exemplo, o referencial musical, a gente vai ver lá atrás que a gente cantava músicas extremamente com mais conteúdo do que hoje. Né? E aí começou lá atrás, né? Quando começou isso? Começou lá com a Xuxa, por exemplo, né? Quando ela cantava Hilari, Hilari, Hilarie. O que isso quer dizer? Nada, mas era fantástico, as crianças adoravam. E aí foi se passando, e hoje a gente chega na... O Rossandro fala isso, eu acho interessante pra caramba, a gente chega no cúmulo de falar assim, ó, você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber por quê. Né? E a gente canta essas músicas como se elas tivessem algum peso importante na nossa vida. Eu não estou falando para vocês que a educação ela tem que ser absorta dessas coisas, ela tem que ser separada disso. Não, a gente vive aqui no mundo. Não existe transformação do homem que não seja pelo homem. Então não adianta a gente isolar a criança, não adianta a gente se isolar do mundo. Agora eu vou parar de escutar, só vou vir num centro toda segunda-feira tomar passo, chego em casa, não ligo mais a televisão, só leio o livro. Não vai adiantar de nada para vocês. Nada. Porque a nossa evolução enquanto homem só se dá no nosso trabalho enquanto homem. A gente tem que viver na sociedade. A gente tem que colocar a nossa cara na sociedade. A gente tem que mostrar o porquê de a gente ter determinados posicionamentos. E não adianta achar que os posicionamentos, não adianta vir na casa espírita e achar, por exemplo, que eu vou vir aqui e sair com uma fórmula de bolo, uma receita bem certinha para fazer lá fora. Não vai. Não vai. Nem na educação isso. Porque os referenciais que a gente passa, os referenciais que a gente tem, são referenciais sempre de outros. Correto? A pessoa te ensina. Mas é você que vai colocar aquilo em prática. Então você tem a sua maneira de ver, a sua maneira de entender as coisas. O meu filho mais velho ele tem um problema no olho. Quem conhece ele já deve ter visto ele com tampão. E aí a gente passou por diversos médicos, né? Alguns médicos eles nos alarmam mais, outros nos refrescam mais. E como a gente tem sempre esse cuidado, a gente sempre passa a gente descobre um especialista diferente, especialista naquilo que ele tem, a gente vai no especialista. E aí o especialista, a gente foi num especialista recentemente, e ele fez vários testes com o Rafael e a gente ficou vendo os testes. A gente não, infelizmente, a gente não entende a intencionalidade dos testes, né? A gente é leigo no assunto. Não adianta você ver o médico operar que você não vai entender o que ele está fazendo. Ele pode até começar a te explicar, estou fazendo isso, começar a falar os termos técnicos, você vai, aham. Ela falava e a gente não entendia, mas prestar atenção a gente prestava bastante. Depois, quando ela foi fazer o relatório, ela foi falando algumas coisas pra gente e ela foi mostrando os exercícios e mostrando como o Rafael se comportava nos exercícios. E aí ela mostrou diversas vezes algumas posições que o Rafael fazia corporalmente, com os olhos, que a gente nunca percebeu. Ele fazia assim, às vezes, para enxergar uma coisa. Ele virava milímetro o rosto. Milímetro, né? Mas virava. E a gente percebeu isso depois que ela falou. E aí a gente começou a prestar atenção. Várias vezes ele tenta, de alguma forma, dobrar a sua visão, tentando se adaptar. O que eu quero dizer com isso, gente? Todos nós podemos nos adaptar nas diversas situações que a vida nos dá. Tá? Se a gente for
pegar aí nessa mesma plataforma que eu falei para vocês que os vídeos mais vistos são os vídeos que não nos importam, a gente vai ver também vários vídeos de pessoas que conseguem dobrar a sua capacidade tendo menos que a gente tem. Dobrar a capacidade. Né? Por quê? Porque ela entende que ela é capaz. Ela entende que ela pode fazer diferente. E ela encontra um meio. Então, corporalmente, a gente encontra um meio. Porém, contudo, né? Como no Livro dos Espíritos, tem um senão nesse a gente procura. A gente só vai entender isso profundamente quando a gente entender que existe uma diferença enorme entre instruir e educar. Tá? Eu posso estar dando uma instrução para vocês. É óbvio que a minha instrução é bem básica, não tem tanto conhecimento doutrinário nem conhecimento técnico aqui. A gente está falando para vocês de uma maneira mais aberta para que a gente consiga, primeiramente eu aprendendo falando, né? E vocês tentando captar alguma coisa, adaptar a vocês. É uma instrução. Aquilo que você vai fazer com isso é que é a educação. Né? Então, quando eu falo para vocês que a criança tem uma plasticidade enorme, eu falo para vocês que essa experiência que a gente tem com as crianças, ela também nos ensina. Né? Porque se a criança consegue olhar para as coisas com um brilho no olho como ela olha, a gente também pode conseguir se a gente começar a tentar ver diferente. Se a gente tentar entender, por exemplo, que a minha vontade estética, a minha vontade física, a minha vontade material, às vezes ela é suplantada por outras coisas. Eu falo para vocês, eu brinco com meus amigos que eu não gosto de comprar nada parcelado. Né? Ou eu compro, ou eu não compro. Né? Porque toda vez que eu compro alguma coisa parcelada, que eu pago em 12 vezes, quando chega na 12ª parcela, provavelmente eu já não tenho mais aquela coisa que eu comprei. Se for um celular, então, mentiu, né? E quando você acaba de pagar, você já tem dentro de você a vontade de comprar outra coisa diferente. Então a gente às vezes suplanta as nossas necessidades através do consumismo. Né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a gente pode comprar sim, sempre, tudo que a gente precisar. Só que a gente precisa olhar para as coisas com outros olhos também. Que é no sentido de, para quê? Por exemplo, às vezes, eu já vi acontecer, e isso acontece comigo também às vezes, de eu estar muito ansioso por determinada coisa e às vezes eu não olho para o interior da minha residência. Outro dia eu fiquei com um vazamento, uns 5 dias de vazamento e eu preocupado com outras coisas e a água vazando lá. Isso me faz pensar, às vezes, que a gente coloca todas as nossas expectativas para fora das coisas, em vez de colocar as expectativas para dentro. E eu estou falando isso com relação ao material. Mas se a gente olhar, por exemplo, com relação ao espiritual, a gente coloca isso também, às vezes, fora da gente. E é o contrário que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar dentro. Porque a instrução, ela vem para que a gente transforme isso em educação e coloque isso para frente. Coloque isso adiante. Passe adiante. Né? Porque não adianta nada a gente também aprender, fazer e parar de fazer. A gente fez uma campanha de supermercado semana passada. Nossa casa tem talvez a mesma quantidade de frequentadores que a gente tem aqui. As quartas costumam dar um pouquinho mais de gente. E aí a gente precisava de 20 pessoas. A rotatividade na casa lá, vamos colocar mais ou menos umas 100 entre todos os trabalhos. Para a gente conseguir 10, foi um sacrifício enorme para a gente conseguir 10 pessoas para a campanha. Né? E mesmo as que a gente conseguiu, teve que se desdobrar, porque a gente precisava de 20. Então teve gente que teve que fazer 2 horários, teve gente que fez 3 horários para a gente poder conseguir fazer a campanha. E é engraçado porque algumas coisas faltaram, a gente não conseguiu. E aí a gente fala no centro que a gente não conseguiu determinadas coisas, as pessoas podem ajudar. E as pessoas que mais ajudam são as pessoas que não vão. Né? Então a gente tem dentro da gente uma boa vontade enorme. Por que a gente não coloca isso para fora? Né? Eu não sou torcedor de Corinthians nem de Palmeiras, mas eu peguei o horário do jogo para ir lá no sábado, no domingo, né? Aí a gente ficou no mercado lá perguntando e tal. Você não via um palmeirense e um corintiano no mercado naquele horário? É a coisa mais difícil do mundo você achar um palmeirense e um corintiano no mercado.
Do mesmo jeito é que eu já escutei o pessoal no centro falando assim, o palestrante está demorando tanto, daqui a pouco minha novela começa lá, eu não estou em casa. Escutamos mesmo, tá? São coisas que a gente escuta nos bastidores do centro. Então, às vezes, a gente fica preocupado com coisas exteriores, com coisas que, de certa forma, só nos entretêm, ou seja, aguçam apenas a nossa instrução, e não trabalhamos a questão da nossa educação. Isso é primordial, porque se a gente pegar, por exemplo, os esclarecimentos do Emmanuel, a gente vai ver que, para o Emmanuel, a educação é uma coisa basilar, é uma coisa que a gente tem que trazer conosco. Ele fala assim, esclarece Emmanuel, reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembramos-nos que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial da luz do nosso espírito deve fulgir de sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força da instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, em que se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza. Vocês já limparam um quartinho que ficou ali fechado quase 6 meses, 1 ano? Vocês já abriram para limpar? Todo mundo aqui às vezes limpa um quartinho. Que é a primeira coisa que a gente vê quando a gente abre a porta? Teia de aranha, sujeira. Isso é o que acontece quando a gente olha para dentro da gente. A gente fica meses sem refletir sobre nada, meses sem pensar nas nossas coisas. E a gente de repente começa a pensar no nosso ser, a gente começa a mexer no nosso interior e a gente começa a ver as teias de aranha das nossas imperfeições, dos nossos erros, das coisas que a gente faz de errado, e a gente se assusta, fecha a porta e para a faxina. Né? Quando deveria ser diferente, o nosso interior deveria estar sempre limpo. Emmanuel diz o seguinte, a gente não precisa ser melhor que ninguém, mas a gente tem que ser melhor do que nós mesmos, sempre. Melhor ontem, melhor hoje do que foi ontem, melhor amanhã do que foi hoje. E isso é um passo que a gente dá, às vezes, ali, um pertinho do outro, para poder caminhar com mais virilidade lá na frente. Tá? Se a gente não começar, a gente não entende, não consegue. E aí a gente entra na questão a gente está falando da educação de uma forma geral, a gente está falando da educação infantil, do burilamento da criança, para chegar numa questão que nos coloca em primeiro plano agora, que é a educação dentro do centro espírita. A educação que a gente tem dentro das palestras, a educação que a gente tem dentro dos estudos, a educação que a gente, de certa forma, entende aqui enquanto palavras do Cristo. Né? Ela tem a especificidade de trabalhar igualmente com o aspecto espiritual do ser humano, encarando-o como ser reencarnado, sujeito autônomo, que constrói a sua própria evolução aqui, projetando-se na transcendência. Então, o que isso quer dizer? Que a gente faz uma interface, aqui dentro, a gente faz uma interface com tudo aquilo que a gente vê lá fora. Não pode ser diferente. Porque se a gente vir aqui, por exemplo, falar para vocês as propriedades da matéria, as propriedades do espírito, fazer diversas inserções técnicas aqui acerca de tudo aquilo que a gente conhece dentro da ciência espírita, não vai nos valer de nada se, de certa forma, a gente não ter a base para poder entender isso. Ou, às vezes, a gente até pode entender, mas isso lá fora não vai servir de nada para a gente, dentro do trabalho assistencial, por exemplo. Né? É lógico que a nossa instrução, o nosso conhecimento passa pelo nosso estudo. E é lógico que a gente não pode deixar nunca de estudar. Mas até que ponto o basilar tem sido feito? Aquilo que é mais básico dentro da doutrina tem sido feito. Como a gente coloca o Bonfim leu um trecho aqui hoje, como a gente coloca aquilo em prática? Como a gente faz para ser melhor? Como a gente faz para ser mais bondoso? Como a gente faz para ser mais caridoso? São essas questões que fazem parte daquilo que eu falei para vocês, que é o amor da educação. Como eu faço isso diferente?
Vocês têm uma pista sobre isso? Como a gente pode fazer isso diferente? Um casal, nesse livro aqui, esse livro chama Baixa Depressão, do Richard Simonet, tem uma história que conta o seguinte, que um casal, eles eram enamorados, completamente apaixonados. Resolveram casar, casaram, tiveram, fruto daquele imenso amor, nasceram 5 filhos. Só que aí, chegou um determinado momento que aquele olhar, né, que um olhava para o outro e entendia, já entendia o que o outro queria, chegou um momento que eles começaram a se estranhar e que o olhar dava choque. E aí eles chegaram à conclusão de que eles precisavam se separar. Perfeito. Eu não quero ficar sem meus filhos, eu não quero ficar sem meus filhos. Primeiro embate da separação. Não, o pai não queria ficar sem os filhos e a mãe não queria ficar sem os filhos. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar 2 casas, uma perto da outra, e a gente vai revezando com os filhos ali, ninguém vai ficar sem ninguém. E aí começaram a colocar esses custos no papel. Aí o custo ficava muito alto. Outro problema, também não dava. Então eles chegaram na conclusão de que eles precisariam ficar juntos até que os filhos estivessem criados, para que ninguém perdesse ali a maravilhosidade de poder viver com os filhos. E foram vivendo. Né? Algumas situações um tanto quanto desconfortáveis. Fala para sua mãe que acabou o arroz, fala para o seu pai que a luz queimou, né? As crianças ficavam fazendo aquela intermediação, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Um casou, outro foi trabalhar fora, outro foi estudar fora, e eles se viram num determinado momento em que só tinham os 2 novamente na casa. E aí eles decidiram se reconciliar. Ou seja, o quanto a gente às vezes coloca nos outros a resolução dos nossos problemas em vez de colocar dentro da gente. Por que eles não fizeram isso antes, quando eles estavam com os filhos? Não teria sido uma experiência melhor? Não teria sido uma experiência diferente? É aquela velha história que eu sempre conto de como o tradicionalismo às vezes influencia na nossa vida. Né? A pessoa foi fazer lá no final do ano, foi fazer uma peça de lagarto lá, eu acho que eu já contei essa história, não sei se alguém de vocês já escutou. Foi fazer uma peça de lagarto lá para o pessoal comer no final do ano, e quando ele estava preparando a carne lá, ele cortava as 2 pontas da peça para colocar no forno. Né? E aí a mãe fazendo isso, a filha olhou e falou assim, mas por que você faz isso? Não, faço assim porque sua avó fazia. E aí passou um tempo, ela foi perguntar para a avó, né? Porque ela achou aquilo curioso, porque ela perdeu os 2 pedaços da carne que podia ter utilizado para fazer. Né? Aí a avó falou assim, uai, eu sempre cortei, sempre, porque a sua bisa me ensinou a fazer isso. Né? E aí ela foi perguntar para a bisa. Chegando para a bisa falou assim, ela perguntou, vó, bisa, porque a minha mãe corta a peça do lagarto, a minha avó corta a peça do lagarto, falaram que aprenderam com a senhora, qual que é a carne fica tão gostosa, qual que é o fundamento disso daí? Ela falou assim, eu cortava porque meu forno era pequeno. As coisas passam de geração em geração sem que a gente se pergunte o porquê. Percebem isso? Quantas coisas que a gente faz no automático? Quantas coisas que a gente faz no automático? Que a gente levanta e faz o dia... E isso daí é importantíssimo. Eu estava trabalhando fora, eu trabalhei fora de Barretos, eu sou de Colina, né, originalmente de Colina, moro em Barretos há 10 anos, e trabalhei fora esse período todo, voltei para Barretos agora há 2 anos mais ou menos. Tinha um momento na minha vida de pista, porque eu ia e voltava todo dia, que eu saía de Catanduva ou de Rio Preto, completamente absurdo. A hora que eu via, eu estava no trevo de Barretos já. E eu falava assim, nossa, eu nem lembrava do caminho mais. A gente faz as coisas demais no automático. Demais no automático. Chegou um momento que eu falei assim, não, peraí, eu preciso mudar minha vida, ou eu mudo para lá, ou eu venho para cá, porque uma hora eu posso até sofrer um acidente, porque você vem pensando tanta coisa em outras coisas que aquilo vai fluindo no automático. E isso acontece com aquela velha história de que, não, pode ficar tranquilo, no final do ano eu perdoo, no final do ano, aquele clima de festa, aquele clima de... Né, a gente fala mais sobre Jesus, fala sobre amor, fala sobre reconciliação, fala sobre paz, a gente vê os nossos parentes que a gente não via há algum tempo, a gente faz aquela promessa de entrar no 100% fitness na segunda-feira, né? A gente costuma prometer para nós, tudo aquilo que a gente aprende que é importante, a gente costuma prometer sem olhar
que a nossa base às vezes não está consolidada naquilo. É importante consolidar a base. Por que a maioria dos regimes, a maioria das situações extremas, elas não dão certo? Justamente porque elas são extremas. A pessoa fala assim, a partir de amanhã eu não como mais nada disso aqui. É óbvio que não vai dar certo. Não, a partir de amanhã eu paro de falar mal da vida dos outros. Na primeira rodinha que aparecer, ela já está falando mal da vida dos outros. Nada. Isso não é conhecimento. Isso não é conhecimento. Se você aprendeu que você deveria ser diferente e achou que para melhorar você deveria fazer isso, você não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Sabe aquela insônia que te dá às vezes? Nada mais é do que consciência pesada. Que a gente vem, aprende, né? Vamos colocar uma aspas aí muito grande, porque a gente está falando de instrução e aprendizado. A gente vem, aprende e não faz. A gente vem, olha, entende, sorri. Quando vem um palestrante muito mais instruído, muito mais culto, né? Não tão bonito, mas quando vem um palestrante diferente, a gente sorri, bate palma, fica contente, se sai de lá completamente preenchido. Quarta-feira a gente vai sair preenchidíssimo dali. O Alê é muito bom. Ele tem muita coisa para falar pra gente. A gente sai preenchidíssimo, a gente fala assim, nossa, agora eu vou, né? Até chegar na esquina ali e ver que alguém riscou seu carro. A paciência já foi embora, tudo aquilo que você escutou já passou. Então a educação, ela não é aquilo que a gente escuta, ela não é aquilo que a gente tem na ponta da língua, ela é aquilo que a gente tem no coração. Tá? É importante a gente entender isso daí. E se a gente pensar que isso é uma característica humana também, porque a gente está falando de entendimento não só do espírito, mas do que a gente vive aqui, a gente percebe, por exemplo, que há uma dicotomia entre o que a gente acha que é verdade e o que é verdade. É outro problema também. Né? Porque às vezes o nosso conhecimento ele é tão generalista que algumas coisas a gente coloca como verdadeiras e essas coisas não são verdadeiras. Né? A gente fala assim, para mim ser melhor eu preciso disso, disso, disso. A gente coloca isso num básico, num grande. E às vezes tem algumas situações que a gente se coloca em que aquilo não é verdadeiro. Então a gente precisa entender também quais são os pilares que promovem essa nossa educação do espírito. Quais são os pilares que colocam a gente para melhor. E aí a gente tem 4 vertentes. Né? O aprender a conhecer, o aprender a fazer, que são coisas que são ligadas à evolução, a nossa evolução intelectual. A gente aprende a fazer e a gente aprende a conhecer. Então, quando a gente aprende a conhecer e aprende a fazer, a gente consegue fazer várias coisas. A gente consegue fazer uma casa, por exemplo. Se a gente aprender a conhecer e aprender a fazer, a gente faz uma casa. A gente é capaz de fazer uma casa. Assim como a gente faz diversas outras coisas. E a gente entra nos outros 2 pilares, que é o aprender a conviver e aprender a ser, que fazem parte da nossa evolução moral. Aprender a conhecer e aprender a conviver e aprender a ser. A gente convive bem? Né? Quando eu falo para vocês que a gente passa por um momento a nossa sociedade passa por um extremo momento de crise, e a gente citou os exemplos, por exemplo, da política, da corrupção e da violência, a gente percebe que às vezes, não estamos preparados para uma coisa diferente disso. Porque o nosso aprender a conviver e o nosso aprender a ser está bem baixinho, está lá embaixo, enquanto o nosso aprender a fazer está lá em cima. Se a gente pesquisar, por exemplo, se a gente pegar uma rede social qualquer, podem pegar qualquer uma, peguem o Twitter, peguem o Instagram, peguem o Facebook, o WhatsApp, qualquer uma delas. Fala assim, eu vou ver o que os meus amigos falam. Aí você separa todas as pessoas que você tem como contato, aí você pega esses contatos e fala assim, agora vou separar todo mundo aqui que vai no centro, que eu conheço que vai no centro. Pega só essas pessoas. Vocês vão ver como a gente comenta absurdos acerca das situações que estão acontecendo. Né? Na semana passada eu vi gente torcendo, falando assim, agora a tropa de choque chegou, agora vai, agora ele vai preso. A pessoa torcendo para chegar a tropa de choque para resolver a situação. Eu não estou defendendo ninguém, longe disso. Mas olha como a gente se porta na situação. A gente quer, às vezes, nós que vemos aqui dentro, às vezes a gente quer
sei lá, o que a gente quer? Quer o mal do outro? Quer que as coisas aconteçam quanto pior, melhor? Então, nosso aprender a conviver, ou seja, não julgar, amar mais, entender os problemas dos outros, porque é muito fácil, né? A pessoa chega para te falar uma coisa, ela fala assim, eu tô com uma dor, você começa a falar que você tá com uma dor no pé, e você já começa a falar, ela já nem fala mais o que ela estava falando. Porque a gente sempre tem um problema mais emergente que o outro. A gente não sabe ouvir. Enquanto a gente não entender que a gente tem que ouvir, não pode julgar, tem palavras boas para falar, tem situações diferentes para agir, a gente não vai entender o que é aprender a conviver. E se a gente não aprender a conviver, a gente não vai aprender a ser nunca. Porque ser é muito mais do que estar de pé aqui agora. Tá? Porque se fosse só estar de pé, era ser, a gente estava tudo bem. Né? A gente tratava ali do corpo e quem conseguisse, nesse intento, até o final da vida, vivendo uma vida corporal muito boa, estava bem lá em cima. Lá em cima, que eu quero dizer, é no plano espiritual. Mas não é assim que acontece. Aprender a ser é muito mais do que acordar e dormir no final da noite. Aprender a ser é muito mais do que vir aqui sentar, escutar. Entendeu? São essas coisas, é atender aos nossos valores sem se corromper com o que está acontecendo. É difícil? É difícil. Só que se vocês perceberem, assim como a nossa sociedade está em crise, se vocês perceberem que assim como essa crise existe, se vocês olharem bem ao fundo, assim, vocês vão começar a perceber que tem uma separação acontecendo também. Tá? Tem gente que já começou a deixar isso para trás. A pessoa você começa a falar, a pessoa já muda de assunto, ela já está em outra sintonia, você vai falar com ela alguma coisa, ela já tá um sorriso, ela te puxa outra coisa. Tem gente que já começou a entender que isso daí não pode ser assim. Ou seja, quem tem que mudar de prova e expiação para a regeneração não é o planeta, é o ser humano, é a pessoa. É a gente que tem que entender essa mudança. É o grande tema dos nossos encontros lá da conversa do ano passado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente pode fazer tudo. A nossa liberdade é imensa. Principalmente hoje, quando a gente discute na nossa sociedade a questão da liberdade, a gente vai ver que existem diversas funcionalidades dessa liberdade. Só que o que a gente não entende é que a gente é livre não só para fazer o que é certo, não só para fazer tudo, mas para fazer o que é certo. O que é certo? É aquilo que bate de frente, né? Bater de frente não, né? Aquilo que vem, que se anexa ali à nossa moral é o amor e as palavras do Cristo. Somente isso. Fora disso, já não existe mais. A gente está terminando o nosso tempo aqui e, na verdade, o que eu queria deixar para vocês são duas coisas. Que aprender é uma coisa, né? Instruir é outra. Instrução, ela está aí a todo momento, em tudo. O aprendizado que a gente faz disso é que tem que ser diferenciado. Tá? Porque se a gente abrir hoje, antigamente, a gente estava falando aqui sobre os antigos, né? Antigamente, toda a verdade, todas as informações do mundo, elas eram condensadas numa Barça. Né? Quem conheceu a Barça aqui? Né? Você precisava de um assunto, você ia lá na Barça, né? Ela ali. Quem tinha então era Hoje a gente coloca uma televisão de 55 polegadas, daquela plana, que, né? Antigamente não. Antigamente a gente tinha uma televisãozinha desse tamanho assim, uma Barça que ocupava metade da estante, aqueles livros verdes, livro azul, tinha gente que tinha vermelho, né? Era o destaque da nossa prateleira, era a Barça. A história da humanidade, as informações da humanidade se condensavam ali numa coleção de livros. Hoje não. Hoje qualquer pessoa tira do bolso a informação através do seu aparelho móvel. Então, a informação está ali, viva, pulando na sua frente. E às vezes ela pula tanto na sua frente que às vezes a gente não percebe, né? Não percebe que ela está ali aparecendo. E aí a gente, de certa forma, utiliza coisas como não deveriam utilizar e as coisas que a gente deveria utilizar a gente não utiliza. Então, só para terminar para vocês, eu quero deixar uma reflexão, que é uma historinha também, que mexe um pouco com essa questão de como a gente se porta enquanto espírita. Né? A pessoa
uma alegoria. A pessoa desencarnou e aí ela chegou lá no plano espiritual, ela viu um muro enorme assim, enorme, né? E que dava para andar completamente, não dava para você caminhar por cima do muro, né? E aí de um lado ela olhou o pessoal trabalhando, estudando ali, estilo Nosso Lar, né? Quem assistiu o filme, aquele estilo ali. E do lado de lá o pessoal na bagunça, né? Música, comida, cigarro, todo ali um vucu-vucu ali enorme, né? E aí, o pessoal que estava trabalhando, na hora que começou a ver essa pessoa andar por entre o muro, por cima do muro, eles começaram a falar assim, oh, vem para cá, vem trabalhar conosco, vem aprender, né? Vem se instruir. E ele continuava andando, vindo aquilo, o pessoal do lado de cá chamando ele, e o pessoal do lado de lá só na bagunça, né? Todo mundo se divertindo, todo mundo alegre, todo mundo sorrindo, todo mundo brincando, o pessoal do lado de cá sisudo, né? Trabalhando ali, estudando, alguns escrevendo algumas coisas em folhas e tal. E vem pra cá, vem trabalhar com a gente e tal. E aí uma hora ele ficou encucado. Ele falou assim, por que só o pessoal do lado de cá me chama, né? Aí ele falou assim, será que eu sou um cara tão bom assim que eu não sirvo pro lado de lá, né? Que eu tenho que vir pro lado de cá? Aí ele, né, perguntou pro pessoal do lado de lá, que tava na bagunça, o pessoal parou pra escutar, ele falou assim, né, eu desencarnei aqui agora, tal, né, tô vendo aqui as duas possibilidades que eu tenho, o pessoal do lado de cá tá me chamando para trabalhar, tudo, vocês não têm interesse no meu passo, ninguém quer me chamar pro lado de cá, né, parece que vocês têm um clima gostoso aí, ninguém quer me chamar, né, para essa bagunça aí. Aí o cara virou para ele e falou assim, meu filho, se você tá em cima do muro, você já tá do lado de cá, que assim seja.